que é a vida. É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, Christine. You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, é a Agnes Cardoso. Gonçalves, quer dizer, agora é Gonçalves. E também... Eu, Gabriel, de novo, tudo bom? Gabriel, você já esteve aqui no episódio que a gente falou sobre o filme noir e nos episódios de retrospectiva de 2024. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Apresento, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Gabriel, tô com 3 anos agora e eu gosto de cinema. Já faz um tempo, né, que eu tenho gostado de cinema e tô tentando levar isso pra frente com projetos diferentes, tentando criar coisas novas, participando agora do podcast mais frequentemente. Acho que é isso. Você administra um Drive, né? Você podia falar um pouco do Drive, plano de sequência pra gente? Fala, esse Drive, eu sempre conto isso aí, que eu comecei esse Drive de uma forma meio despretensiosa, vai fazer agora um pouquinho mais de um ano que ele existe. Eu comecei postando um filme porque alguém tinha comentado sobre esse filme, que é um filme uruguaio chamado Morte na Matinê, que é bem legal. E comentaram sobre esse filme e eu acabei postando ele. E daí, como eu sempre uma pessoa que baixei filmes, né? Porque não tem como você assistir tudo sem baixar, não tem tudo disponível nos streamings. Então eu comecei a postar filmes frequentemente e tô até hoje. Agnes, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente, naquele episódio que a gente falou sobre body horror. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar de novo? Claro, e acho que dessa vez eu tenho também um pouco que me reapresentar, né? Porque todas as últimas vezes que eu participei aqui do podcast foram várias. Eu usava meu nome antigo. Eu sou uma pessoa trans, pra quem não tenha percebido isso ainda. Mas eu sou a Agnes Gonçalves, eu sou uma cinéfila completamente perdida nesse mundo, assim, eu fiz disso literalmente minha vida, meu ganha-pão. Eu sou graduado em cinema, eu sou mestrando em cinema pela Universidade Federal de São Carlos e tô já me preparando para daqui a pouco, mais logo possível, ter uma doutoranda em cinema também, né? Acho que é meio por aí que eu sou eu. Você tem um podcast, né? Você e o Gabriel Pinheiro. Você podia falar um pouco do Bochecine pra gente? Claro. O Bochecine é um podcast que a gente tá fechando 2 anos, né? Acho que 1 ano e meio, na real. A gente tá com 1 ano e meio, mais ou menos, de podcast. Um pouco mais. Esse é, na real, o 2º ano que a gente tá fechando já do Bochecine, que é um podcast que a gente se reúne, eu e o Gabriel, pra falar de cinema e política, né? A gente, por uma perspectiva de esquerda radical, né? A gente tá falando sobre vários temas, assim, normalmente, às vezes, trazendo cinematografias de países ou falando sobre assuntos mais específicos, não necessariamente pegar uma cinematografia. O último episódio, na real, foi um desses de cinematografias. Saiu essa semana, inclusive, que a gente tá gravando. Um episódio muito divertido de gravar sobre o cinema de Belarus, né? Então, podcast que eu gosto muito, né? Particularmente. Você já viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, eu vi um filme que eu fiquei obcecada por ele, que é o The First Nude Musical. Eu vi esse filme. É um filme... Ele é uma loucura, assim. A ideia dele é que é uma produtora de filmes pornôs, tá pra fechar, e eles precisam de um último filme que seria a salvação financeira da produtora, e o produtor, né, o chefe da produtora, inventa que vai fazer um musical pornô. E é assim, é uma comédia de erros. Não é um filme pornô, na real. Ele se vende como filme pornô, mas ele não é um filme pornô. Claro, é um filme erótico, tem nudez e tudo, mas é um filme muito engraçado, assim, acho que pra quem tem esse gosto por filmes de gente fazendo filme, que eu tenho muito. O Thiago até sabe que uma época eu pensei em fazer disso o meu mestrado. É um filme muito bom, né? Ele tem uma cena
em que ele faz uma piada com o Peter Bogdanovich que eu chorava de rir. É um dos filmes mais engraçados que eu vi na minha vida. E eu vi esse filme há muito tempo. Quando o Projection Booth, que é esse podcast que eu sempre menciono, eles fizeram episódios sobre esse filme, e aí eu assisti a ele. Eu amei o filme, assim, eu não tava esperando gostar tanto, assim, o conceito de pornô musical eu achei meio estranho, mas eu fui, né, nossa, é fantástico, foi maravilhoso. E você, Gabriel, viu alguma coisa legal essa semana? Você gostaria de indicar? Eu vou falar de um filme que eu acabei de assistir não faz muito tempo. Na verdade foi hoje, que foi um filme chamado, e no título original dele, ele é Mil Gritos Tiene la Noche. Aqui em português com alguma coisa a ver com Serra Elétrica. Deixa eu ver aqui o nome. O Terror da Serra Elétrica aqui no Brasil. Porque o filme ele é praticamente uma mistura de psicose com Massacre da Serra Elétrica. E ele vai desenvolver a história a partir disso, né? Tanto que o nome em inglês até eu acho mais legal, Pieces. Sim. E ele vai colocar esses pedaços de várias formas diferentes na história. Então os pedaços eles vão entrando de formas diferentes. Então tem a questão do quebra-cabeça, tem os próprios pedaços do corpo, tem vidro. A própria edição ela tá um pouco fragmentada, você pode achar um pouquinho estranha. Mas é bem legal esse filme, só que eu tô falando ele por um motivo, porque tem um diretor que agora ele tá em alta, tá sendo falado, porque o filme dele tá na internet, que é o Sean Baker. Ele tem um Letterboxd, de vez em quando ele comenta. E esse filme, ele comentou uma curiosidade que eu achei engraçado, que tem uma participação, parece bem aleatória no filme, que é de um sósia do Bruce Lee. Se chama Bruce Lee também, só que sem o último E. E, tipo, ele contou que na época um dos produtores estava fazendo uns filmes de Kung Fu, e colocou ele ali pra fazer essa cena, que é muito aleatória, você vê ele, tipo, totalmente desconexo, mas é engraçado. Aí fica uma curiosidade também sobre o filme. Nossa, faz um tempo que eu vi esse filme, eu não lembrava dessa história do Bruce Lee, mas eu adoro ele, porque eu tenho que gostar muito dele, achar ele muito divertido. Não, é divertido. Eu não cheguei a amar, mas essa história é muito boa. A gente tá continuando com essa tradição anual aqui do podcast, que é de falar sobre filmes japoneses. A gente começou justamente com a Agnes aqui, quando a gente falou sobre a Nubero Bago, a novela vague japonesa, né? E hoje eu chamei ela e o Gabriel para falarmos sobre a Kinuyo Tanaka. Eu vou perguntar para vocês, primeiro, como é que surgiu o interesse de vocês pelo cinema japonês? Quando você pensa em cinema japonês, qual é o primeiro realizador ou primeiro filme que vocês pensam? Primeiro realizador, eu acho que é o Akira Kurosawa. Acho que não tem como muito fugir. E como é que surgiu a sua relação com o cinema japonês? Quando você começa a assistir filmes, porque eu tenho uma cinefilia que, mesmo não sendo mais agora tão recente, eu vejo filme mais ou menos faz uns 4 ou 5 anos, então não é uma coisa que eu assisti a minha vida toda. Então, no caso, os países, né, conforme você vai assistindo, eles vão aparecendo aos poucos. Então, quando você começa, você está sempre ali em Hollywood, mas você vai avançando e você vai vendo que existe algo além de Hollywood, que aí você vai procurar algumas referências desses diretores, dos movimentos. E acho que primeiro, pelo menos pra mim, eu acabei chegando no Akira Kurosawa primeiro, quando ele fez um Rashomon, que é um filme que é o efeito, né, que o filme dá o nome de efeito, mas também tem o livro, que é utilizado várias vezes por vários outros diretores. E aí você acaba chegando nele, e aí você vai conhecendo cada vez mais. Aí você vai para o Sul, você vai para Amaguchi, você vai para vários outros diretores. Mas acho que o ponto de partida, geralmente, por onde eu comecei, foi pelo Kurosawa. E você, Agnes? Eu sei que assim, você escreveu seu TCC sobre Nubero Bago, né? Mas como é que sua relação com o cinema japonês se deu? Sim, acho que falar hoje em dia o primeiro que vem na minha cabeça é impossível, porque fala em cinema japonês vem ao mesmo tempo 20, 30 nomes. Porque é isso, o cinema japonês é a minha grande obsessão da vida, né? Mas quando eu era criança e adolescente, pré-adolescente, eu gostava muito de desenho japonês, né? De quadrinho japonês. Ainda é uma coisa que eu gosto muito. Acho que hoje em dia eu sou muito mais do quadrinho do que da animação. Mas enfim, ainda é uma coisa que eu acompanho muito. É uma grande fascínio meu ler quadrinho japonês. Vários meus quadrinhos favoritos são quadrinhos japoneses. E quando eu comecei a ter esse interesse por cinema, acho que pra mim foi meio que uma coisa natural de
vamos ver o que o Japão faz, né? Já que eu já tenho esse interesse de cultura japonesa, de arte japonesa. E uma vez eu achei pra vender, acho que numa livraria, não sei o que era, num sebo, não lembro exatamente, acho que uma coleção da Versátil de filmes do Seijun Suzuki, né? Foi muito fora da curva, foi meu processo. E daí eu comprei, porque tava barato, eu comprei. E eu adorei, né? Achei muito difícil, não entendia nada do que tava acontecendo, assim, achei muito, muito maluco, porque é Suzuki, eram filmes, assim, já dessa fase década de 60 dele pra frente, né? Então é uma loucura muito grande. E mesmo que eles estavam pegando, assim, nos filmes ainda até os mais comportados dele. E eu me encantei, né? Mas eu queria voltar com uma coisa mais comportada antes, e eu acabei, na real, antes de ir pro Kurosawa, que eu acho que de fato é um caminho que muita gente faz, um caminho que faz muito sentido, porque é maravilhoso, eu acabei caindo antes no Ozu, principalmente por causa do Viagem a Tóquio e Pai e Filha, que ainda... Pai e Filha é um dos filmes favoritos da vida, meu favorito do Ozu. Essa minha entrada no cinema japonês foi pelo Ozu, né? E até hoje eu acho ele alguém completamente fora da curva do cinema mundial, assim, alguém que fez algo que nunca mais vai ser replicado e que muitos tentaram, né? Em se tratando da própria Kinu Tanaka, como é que se deu com você? Porque, se eu não estou muito enganado, ela saiu do ponto cego do Gabriel hoje também, né? Para esse episódio. Não foi isso, Gabriel? Exatamente. É o meu primeiro contato dela como diretor e também como atriz. Nem como atriz, só atriz eu também vi ela. Então, realmente, é o meu primeiro contato dos dois, né? Porque ela também atua nos dos filmes que a gente vai falar, mesmo sendo uma participação pequena, ela também atua ali. Como é que foi com você, Agnes? Eu conhecia ela porque, de fato, ela tá muitos desses filmes clássicos do Mizoguchi, principalmente. Ela tem um grande trabalho com Mizoguchi, mas também com Ozu, com Naruse e um pouco com o próprio Kurosawa. Então ela né, é uma atriz lendária do Japão. Então acho que eu gosto muito das atrizes japonesas, sempre tive esse interesse pelas atrizes japonesas, e ela é uma dessas atrizes lendárias. Eu gosto muito, mas isso já foi um filme que eu vi um pouco mais recente, por falha mesmo, é a Balada de Narayama, a versão do Kinoshita da Balada de Narayama. Não a versão do Imamura, tô falando da versão de 58, que eu acho muito melhor que a do Imamura, na real. Não é, acho que a Balada de Narayama de 83 não é um dos filmes favoritos do Imamura. Mas, enfim, ela já tava essa coisa de conhecer ela como uma dessas atrizes lendárias do Japão. E que ano que foi? Foi no meio da pandemia, foi 2021, eu acho, que o Mark Cousins lançou aquela série, um novo road movie sobre cinema, que é uma sequência espiritual de uma outra série que ele fez sobre a história do cinema, né, The Story of Film, An Odyssey, a história do cinema, uma Odisseia, e ele faz meio que uma sequência espiritual falando sobre, acho que é, de fato, uma das grandes falhas daquela série original dele, que é quase não se fala sobre diretoras mulheres, então ele faz uma série toda falando sobre cinema dirigido por mulheres, e ele tem um gosto também muito parecido com o meu em cinema japonês, desses mestres aí dos anos 40, 50, e ele vai trazer ela muito presente, né? Acho que ele fala de praticamente todos os filmes, não são muitos, mas ele fala de praticamente todos os filmes que a Kinu Tanaka dirigiu. Eu fiquei, putz, eu fui fazer a pesquisa, é a mesma Kinu Tanaka, a atriz lendária, ela também foi uma diretora, então eu fui atrás de ver os filmes dela, e gostei muito, né? Acho que realmente é tudo isso que ele vende, pra mim, pelo menos é tudo isso que ele vende na série. Eu ganhei de presente aquele livro The Story of Film. Eu queria muito, muito ler ele, não tenho, ele tinha que ler, para uma hora pra ler. Só vi a série. A série eu tenho ela aqui estacionada pra assistir também. Nossa, é muito boa, muito boa. Inclusive, esse ano, acho que uma das últimas disciplinas do mestrado, eu fiz sobre um episódio da série. Um trabalho do mestrado, uma disciplina do mestrado. É pequenininha, só tem 15 episódios, cada um de 1 hora. Não, mas daí eu fiz sobre... Na real, o trabalho foi sobre um trecho de um episódio da série. Eu falei sobre a série toda, não tinha como. Para um trabalho de 15 páginas, não tem como. Vamos falar um pouquinho sobre ela, que ela é uma das figuras mais importantes da história do cinema japonês e também mundial, né? Tanto como atriz, como foi uma das primeiras diretoras de cinema, né? Nesse cenário que é dominado por homens.
É curioso que, por coincidência, né, entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro deste ano, a Cinemateca Brasileira e a Fundação Japão apresentaram uma retrospectiva dedicada a ela. Foram apresentados ao público os 6 longa-metragens, né, todos restaurados, né, uma exposição sobre sua vida e obra. E aí, no site da Cinemateca, eu peguei uma breve biografia dela e gostaria de comentar com vocês. Nascida em 1909 em Shimonoseki, Yamaguchi, Kunio se envolveu com as artes muito nova e estreou no cinema como atriz aos 14 anos em uma produção dos estúdios Shoshiku, com o qual estaria associada pelas próximas 2 décadas. Nesse período, atuou em dezenas de filmes, inclusive de renomados diretores como Yoshihiro Ozu, Hiroshi Shimizu, com quem teve um relacionamento, Keizuki Kinoshita, com Ishikawa, Akira Kurosawa e Kenji Mizoguchi. Em sua vasta carreira como atriz, suas personagens acompanharam as mudanças da sociedade japonesa em relação às mulheres. No início, transitou pelos papéis de interesse amoroso quanto de garotas modernas, arquétipo popular nos anos 20. Nos períodos de guerra, de 1931 a 1945, muitas vezes incorporou o ideal feminino de boa esposa e sábia mãe. No pós-guerra, o contexto de promoção da democracia e de discussões sobre o direito das mulheres interpretou personagens desafiadoras, complexas ou ambíguas, mais notadamente nos filmes de Mizoguchi. Um deles, o Intendente Sancho, integra essa mostra que foi feita lá na Cinemateca. O clima do pós-guerra e os novos espaços que as mulheres começaram a ocupar na sociedade japonesa influenciaram fortemente a decisão de Kinuyo a se tornar diretora. Com o auxílio de sua grande rede de contatos com os estúdios e de seus colegas cineastas, apesar da oposição de alguns, como do próprio Mizoguchi, ela se tornou a segunda mulher a dirigir um filme na história do Japão. Em uma indústria dominada por homens, estabeleceu conexões com produtoras, roteiristas e outras profissionais mulheres, o que permitiu o florescimento de uma autoria feminina no cinema japonês da época. Os filmes dirigidos por ela são marcados pelo melodrama, gênero intimamente ligado aos seus papéis como atriz. No entanto, seu enfoque vai além disso. Ela explora personagens femininas e as complexas relações de gênero no Japão, sempre apresentando suas personagens de forma realista, humana e com um olhar libertador. A gente pode falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? Como era o papel das mulheres no cinema japonês naquela época, né? Lá no até mais ou menos o pós-guerra. Ele era muito reduzido, de fato, com salvas poucas exceções, né? Inclusive a da própria Tazu Sakane, que foi a primeira mulher a dirigir filmes do Japão, era um trabalho muito relegado à atuação mesmo, né? Ou na época que tinha os Benshi, a ser Benshi, né? Mas é algo muito ligado à performance, né? Pouco... E isso... Não vou dizer que mudou tanto, assim, claro, melhorou muito, mas é um processo muito longo, de fato, o Japão, não, o Brasil nem, até também, né, mas enfim, que de fato as mulheres são relegadas a ficar à frente das câmeras e não atrás delas, né, então não é, e num cinema que ele se preocupa muito a falar sobre mulheres, né, é um cinema que discute muito o papel da mulher, que é o cinema japonês, discute muito o papel da mulher na sociedade, mas assim, na sua organização como produção, ainda mantém essas mesmas coisas que está se criticando, né, da mulher sendo relegada a esse papel muito específico, né, dentro da sociedade e ali dentro do cinema também. A mulher vai ficar relegada somente à atuação. Como a gente viu, né, ela teve uma vasta carreira, começando nos anos 20, né, anos 30, anos 40, e aí... Por efeito do pós-guerra, ela foi convidada, em outubro de 49, ela foi convidada pelos Estados Unidos para fazer uma viagem de 3 meses. Né? Ela foi uma das primeiras enviadas culturais do Japão nesse período de pós-guerra.
como a especialidade dela era retratar o sofrimento das mulheres, né, como atriz, ela era chamada de a Bette Davis do Japão. E até nessa viagem ela acabou conhecendo a Bette Davis. Aí a Bette Davis vai falar, né, que ela é a Kinuyo Tanaka de Hollywood. Aí uma coisa que eu tava pensando, né, falando da Bette Davis, eu me toquei que assim, nesse tour pelos Estados Unidos, né, a Kinuyo Tanaka, ela foi chamada de a Bette Davis do Japão, né? E isso me lembrou uma outra atriz que era frequentemente associada com a Bette Davis, né? A Ida Lupino, que, por sua vez, ela também se tornou diretora. Então, eu fiquei me perguntando se é possível a gente fazer um paralelo entre a Ida Lupino com a Kinuyo Tanaka. A gente tava conversando isso mais cedo, eu fiquei pensando nisso, né, e vi pouca coisa da Ida Lupino, né, e escutei o episódio que vocês fizeram, né, ficou inclusive ótimo o episódio, vão escutar quem não escutou, né, mas eu acho que tem uma coisa de uma marca visual nas duas muito forte, assim, acho que elas tentam muito se impor através de uma visualidade que seja muito que é muito única, né? Mesmo pegando entre seus pares, né? A Ida Lupino com quem tava fazendo ali esse noir, ou seja lá o que ela tá fazendo, você discute um pouco mais no episódio. E aqui a Kinuyo Tanaka com os seus contemporâneos, as duas estão tentando se impor como uma criadora visual com ideias muito únicas. Eu acho que a Tanaka aqui, ela bebe muito tanto do Ozu quanto do Mizoguchi, mas claramente tu vai ver um filme, vendo e revendo os filmes, de fato, são muito claramente filmes da Tanaka, né? Ela tá dentro desse universo com o qual eles compartilhavam, mas visualmente e até narrativamente a forma que ela articula essas narrativas é muito uma forma dela, né? Acho que ela tem essa coisa autoral muito forte de querer ser ela mesma, né? Acho que é fazer a mesma coisa que esses homens estavam fazendo, né? De se impor artisticamente. Sim, você vê que até com um roteiro que é do Ozu, ela consegue fazer algo do jeito dela, né? Sim, não tem nada a ver. Se você dirigir, não tem nada a ver. Você vê aquilo ali, você não consegue imaginar o Ozu. Eu vejo o Ozu fazendo aquilo uns bons anos à frente, que é quando ele vai fazer o Ohio, né? Sim, e aí já é um filme que você vê que é um Ozu diferente, mas ele foi fazer isso em 59, ela fez em 55. Não, mas eu acho que mesmo esse filme, assim, ela esquece, assim, essa referência visual do Ozu que é muito forte. Já naquela época, a referência visual do Ozu já era muito pregnada no cinema japonês, né, e na mente dos diretores japoneses. Não, ela pega e vai fazer a coisa dela. É o roteiro do Ozu, é um roteiro muito, acho que é um roteiro muito Ozu mesmo, mas ela pega, não, vou fazer a minha coisa e tô meio que dane-se o que o Ozu tá pensando. E, inclusive, ela, depois que a gente entrar, ela tá muito mais pensando nas figuras femininas do que na estrutura familiar, né? Eu acho que é muito interessante como ela pega desses elementos que estão muito marcados com outros diretores homens, não, ela pega pra si e retrabalha eles pra transformar em uma coisa completamente pessoal. Você vai ver que também esses personagens que são os personagens masculinos, eles só vão começar a aparecer quando as personagens femininas vão saindo de tela, né? Uhum. Então, do filme A Lua Nasceu, o pai da família ele só vai ter um pouquinho de destaque mais no final, quando as duas filhas saíram. E ainda assim ele tá dividindo a tela com outra personagem feminina. Uma coisa que me chamou a atenção nas duas é como elas dão uma atenção especial a questões femininas, né, de certa forma complexas. Por exemplo, num dos filmes que a gente vai discutir, né, o Forever a Woman, né, ela vai falar sobre a questão do... Né, ela tem um outro filme chamado Girls of the Night, que é sobre a questão de prostituição, a lei que proíbe a prostituição no Japão. Em compensação, a Ida Lupino ela vai fazer um filme sobre gravidez indesejada, que é o Not Wanted, e vai falar sobre abuso, né, com outrage, né, que são questões femininas também, né? Isso aí me chamou a atenção dessas duas diretoras. E uma outra coisa também é que as duas também, né, a gente já falou, né, que é muito complicado a gente, a posição da mulher no cinema, em geral, né, tanto nos Estados Unidos quanto
quanto lá no Japão, né, na época, né, porque aí você vai ter o Mizoguchi sendo contra ela entrar na guilda dos diretores lá do Japão. E em Hollywood, a célebre frase, a célebre brincadeira, no encontro dos diretores, da guilda dos diretores dos Estados Unidos, o apresentador sempre falava assim, cavalheiros e senhorita Aida Lupino, né? Como se assim, tipo, só tinha ela de mulher, né? Então a gente vê como é que elas foram pioneiras e elas tiveram que enfrentar muitas barreiras estruturais significativas, assim, ao longo do trabalho delas. Sim, com certeza. Isso que você já falou, é Takuzo Sakane, né? Sim. Que foi a primeira mulher diretora do Japão. Né? Eu não vi nada dela. Eu também não. Inclusive, eu fiquei com a impressão, assim, pelo menos olhando pelo Letterboxd, que o primeiro filme dela, dos dois, que se tem notícia, tipo, perdeu já. O outro, aparentemente, tá no... O MoMA salvou ele, tá no MoMA. Uhum. Só tem esse único filme dela que sobreviveu. Uma pergunta pra Agnes, que já viu mais filmes dela. Como é que a visão de mundo dela influenciou as histórias que ela escolheu contar? E se seus filmes oferecem uma perspectiva distinta em relação aos outros diretores japoneses da época? Eu acho que, em questão de escolhas de história, assim, ela não tá tão longe, né, só fazendo um adendo, assim, que eu acho que é importante, de onde é que eu tô colocando ela dentro do cinema japonês. Eu não tô colocando ela junto com, por exemplo, com Akira Kurosawa, com Kizuki Noshita, né, entre outros. Eu trabalho muito com uma ideia de modos estilísticos narrativos que o David Desser traz, né, e ele vai colocar o Ozu, o Mizoguchi, o Naruse, Miko Naruse. Ele não vai falar dela, mas eu coloco ela junto desse povo aí, né? Então, pegando esse grupo de estilístico narrativo, qual ela estava fazendo parte, eu acho que na escolha das histórias ela não tá indo tão longe, né? Acho que mesmo que essa questão da prostituição, o Mizoguchi trabalha muito com a questão das prostitutas. A questão que eu acho que ela faz, talvez no Pra Sempre Uma Mulher, daí de fato acho que ela consegue ser um pouco mais radical nessa escolha narrativa. Mas o que eu acho mais interessante é o jeito que ela filma, né? Os enfoques que ela vai dar, esse foco muito maior nessa centralidade das personagens femininas e das questões que essas mulheres vão trazer, né, sendo elas protagonistas únicas, como é Pra Sempre Uma Mulher, ou sendo esse grupo, como é A Lua Acendeu, mas em detrimento dessa estrutura em que elas fazem parte, né, acho que o próprio Ozu, a grande questão do Ozu é a estrutura familiar. Mizoguchi é sempre essa estrutura social que está criando essa pobreza e essa miséria para essas mulheres. O Naruse também é essa estrutura de geração de sofrimento nesse embate entre gêneros. Eu acho que eles são diretores que estão sempre tentando entender essa estrutura que causa esses sofrimentos, essas alegrias, enquanto a Tanaka ela tá muito mais interessada nas personagens em si e nas questões que elas vão trazer pro filme, né, em vez de qual é a estrutura em que ela se insere, né? Aquela distinção que o Desser vai fazer é sobre os paradigmas dominantes, né? Que ele vai falar clássico, moderno e modernista, não é isso? Não é isso? Eu não tô me enganado. Isso mesmo. Tá. Leiam o livro do Desser. É um livro ótimo, um livro incrível. Infelizmente nunca foi traduzido, mas espero um dia poder mudar isso. Não é? É um livro que acho uma pena não ser traduzido. E a gente falou sobre isso há 2 anos atrás. Exato. Não é um livro novo, o livro é de 88. Sim. O livro é de 88, o livro não é novo, assim, ainda é uma puta referência pra cinema japonês. Ele foca em novela vaga japonesa, mas é uma baita referência pra cinema japonês até final dos anos 60. Além dos filmes que a gente vai discutir, você indicaria outros filmes dela? Eu vi mais 2, né? São 6 filmes total que ela tem. Eu vi o The Wandering Princess, que é um filme que faz bastante tempo que eu vi, mas foi um filme que eu
não me pegou tanto. E o primeiro dela, que é o Love Letter, né? Que eu acho que é um filme um pouco mais contido dela do que ela vai estar aqui já nesses segundos filmes dela, dos de 55, que é os que a gente vai discutir hoje, mas ainda assim é um filme muito interessante para ver que ela já tá fazendo exatamente esse processo que eu tava querendo dizer, de pegar esses elementos que estavam na cultura cinematográfica do grupo que ela fazia parte e criando uma coisa muito própria e discutindo e levando muito à frente questões que eu acho que, por exemplo, o Ozu ele mais pincela, que é essa mudança do Japão clássico pro Japão contemporâneo, ocidentalizado. Acho que ela vai muito além e ela já tá fazendo isso no Carta de Amor, de 53. Podemos passar pros filmes? Sim. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pela Kunio Tanaka. Então a Agnes escolheu 2 filmes. Aqui nem eu, nem o Gabriel havíamos assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se vocês não querem saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui nos esperando. Agnes, qual foi o filme que você escolheu para mim? A Lua Acendeu, de 1955. O filme foi escrito por Yusujiro Ozu e Ryosuke Saito. Atuou no filme Hisako Yamane, Yoko Sugi e Mie Kitahara. O Sr. Asai mora em Nara com suas 3 filhas. A mais velha, Shizuru, que voltou para a casa da família após a morte do marido. A do meio, Ayako, em idade de casar, mas sem pressa de deixar o progenitor. E a mais nova, Setsuko, a mais exuberante das 3 irmãs, que sonha em mudar-se para a capital. Esta última é muito próxima de Shoji, o jovem cunhado de Shizuru, que mora num templo próximo da família Asai. Um dia, ela recebe a visita de um velho amigo. A família fala sobre Ayako. Setsuko está convencida de que Shoji ainda tem sentimentos pela sua irmã e fará de tudo para forçar o destino. Essa sinopse vem no site Medeia Filmes. Foi um filme que, como o nome do quadro estava no ponto cego, e achei muito interessante porque, além de por ser o roteiro do Ozu, né, como já falado anteriormente, com colaboração do Ryosuke Saito, mas ela consegue trazer uma leveza que eu acho que talvez não seria tão normal se fosse um filme do Ozu, né? Pelas minhas pesquisas, o Ozu ele tentou gravar esse filme bem. Esse é um roteiro antigo, né? Mais antigo do que quando o filme foi feito. O roteiro era de 49. Ele teve alguns problemas de produção, ele acabou não conseguindo fazer. Esse roteiro acabou caindo nas mãos da diretora, da Tanaka, e ela conseguiu fazer esse filme. E eu acho que pro estilo tanto da época, porque estava estabelecido, ela consegue trazer essa leveza e até o humor em várias vezes, mas nunca sem deixar de lado o drama, o melodrama, às vezes esses pequenos exageros, né? Que é uma coisa que ela vai até utilizar talvez um pouco como metalinguagem no segundo filme que a gente vai comentar, que ela vai estabelecer melhor esse exagero, né? Um outro elemento que depois a gente comenta, mas aí aqui eu acho que fica tudo muito muito claro desse estilo da diretora, a forma como ela vai desenvolver. Eu acho que tem uma parte muito clássica de como ela vai fazer esse filme, porque me lembra muito um livro que eu gosto muito, também é escrito por uma mulher, que é a Jane Austen, que é Emma. E eu acho que para mim, pelo menos eu como sou um grande fã desse livro, gosto muito, eu acho que tem muito de Emma, né? Que é aquela personagem tentando juntar as pessoas em volta delas em relacionamentos, e o filme é basicamente isso. É por isso que me agradou tanto, me agradou mais do que o filme que a gente vai falar em seguida, que eu também gostei. Agnes, quando foi a primeira vez que você assistiu a esse filme? O que você pensou quando você assistiu? E agora, revisitando ele, mudou a sua opinião sobre ele? Eu adoro quando eu indico os 2 filmes que eu sempre aproveito para, no mínimo, tirar do meu ponto cego, e foi o caso de hoje. Então, eu nunca tinha visto o filme antes, foi a primeira vez que eu vi. Então, a pergunta é que foi a primeira vez que eu vi o filme foi hoje, de manhã. E eu gostei muito, eu fiquei super surpresa com a presença da Ami Kitahara, né, que é uma atriz que ela tá muito mais ligada
a diretores de gerações mais posteriores, né? Principalmente o Kureyoshi, o Ko Nakahira. A gente já falou dela no Crazy Fruit, né? Exato. Então ela é uma atriz que já estava, né? E vai se ligar muito a esse cinema jovem do Japão que está surgindo já ali nessa segunda metade dos anos 50. E eu acho muito interessante essa escalação dela exatamente como essa figura da modernidade, né, no Japão. Acho que o filme ele tá muito pautando essa mudança que o Japão tá passando por dentro dessa estrutura familiar, né? Dentro dessa figura da mulher dentro da família, né? Acho que o próprio figurino das três irmãs é muito diferente de uma para outra, a forma que elas agem, a forma que elas falam, né? São todas muito diferentes e isso me acha muito interessante, porque ela realmente faz esse processo de mostrar que o Japão tá passando por uma mudança, mas que todas essas possibilidades de Japão ainda estão coexistindo e podem coexistir, né? Elas, de fato, as três vivem de uma maneira mais harmônica possível, né? Mesmo que a Setsuko fica fazendo esses joguinhos para fazer a irmã casar e às vezes engana outro, mas é a partir de um espaço de muito amor, né? De muito carinho, que esses três momentos diferentes do Japão convivem. Sim, isso aí me chamou atenção também, né? Porque, assim, apesar de ser tudo numa mesma geração, né, existem, né, diferenças claras entre as três irmãs. As três são irmãs ou uma era nora? Isso daí não ficou claro, assim, eu não entendi. Eu achei que a mais velha era cunhada das outras. Eu fico pensando que era irmã, pode ser que Acho que as três são irmãs. Mas assim, a estrutura familiar no Japão, meio que quando tu casa, de fato tu entra pra família. Então pode ser mesmo que sanguinamente são, mas Eu não sei, talvez tenha sido problema da legenda, que aí alguém chamou ela de cunhada. Porque assim, mas essas três irmãs, elas marcam, né? Assim, você tem a mais velha, que se veste de forma tradicional, que representa justamente aquele pessoal que perdeu o marido. Ela perdeu o marido na guerra. Na guerra, exatamente. Né? O marido não tá lá porque ele morreu. Ele morreu durante a Segunda Guerra. Você tem essa subgeração, você tem uma que vivenciou a Segunda Guerra, né? Mas tá vendo agora um caminho para uma mudança, né? E você tem a outra, a mais nova, que era uma criança e já está inscrita nesse ambiente de modernidade com todas as aspas possíveis, né? Então, e aí você vê, né? A mais velha, usa kimono toda hora, e a mais nova usa roupas ocidentais. Sim, ela só usa vestido e saia. E já a do meio faz uma transição, né? Ela começa com kimono e depois vai começando a usar roupas ocidentais. Aquela foto que tem no banner lá do Letterboxd é muito claramente isso, porque até as estampas são diferentes, né? Ela usa a do meio usa uma estampa muito mais moderna do kimono, enquanto a mais velha usa uma estampa super tradicional. E a outra usa uma roupa de marinheiro. Sabe? Um vestidinho. Um vestidinho. Isso daí me chamou atenção. E é aquilo, você está vendo, né, o Japão se modernizando, né? Tanto que o Shoji, se eu não muito me engano, ele tá lá para ver as antenas de micro-ondas, que aí agora vão poder fazer várias ligações, 200 ligações ao mesmo tempo, né, de telefone. Talvez isso, né, é essa a mensagem do filme, né? A questão de a sociedade se modernizando lá no pós-guerra. Que também é um tema que a gente já viu várias vezes também nessa época, né? Sim, era um momento muito... É um tema muito recorrente, mas eu gosto muito do jeito que ela traz, que acho que ela faz isso, principalmente aqui no A Lua Acendeu, é o texto do filme, né? O filme, ele é sobre... claro, ele também é, como o Gabriel falou, sobre essa coisa do casamento ali, meio Jane Austen, gostei dessa referência, acho que faz muito sentido, mas faz muito também parte do texto essa modernização pelo qual o Japão e as mulheres japonesas estavam passando.
Essa modernização que ela vai propor é algo que ela tem e ela evidencia que vai ser algo muito, muito rápido, muito na cara, né? Não, dessa questão que ele falou das micro-ondas, as micro-ondas elas estavam sendo utilizadas para que as coisas fossem transmitidas de uma forma mais recente, né? Uma forma que chegasse mais rápido nas pessoas que estavam ouvindo. Então ela fala de programa de rádio, vários momentos do filme é citado Tóquio, né? E Tóquio era basicamente utilizado como um símbolo da evolução. Então, quando a pessoa fala estamos indo para Tóquio, é porque a personagem ela estava indo para trabalhar, estava indo porque lá tem o futuro. Tóquio é uma coisa que é citada em vários momentos do filme. Né? Sim. Além da Mii Kitahara, né, um outro ator que chama atenção é justamente o pai. Apesar de o pai não ter tanta presença assim, né, mas ele é muito reconhecível, né, porque ele é meio que um ator icônico, né, que é o Shishu Ryu, não é isso que se pronuncia? Chishu. É Chi. Né, que ele é uma figura que é super tradicional, ainda mais com, assim, com os filmes do Ozu, né? Sim. E acho que é essa ligação que ela faz com o roteiro do Ozu, trazer o Chishu pra atuar também, né? Fazer esse pai, né? Ele faz tanto esse patriarca em vários filmes, ele fazer aqui também. Sim. Em termos da equipe técnica, além, claro, do Ozu, né, eu gostaria de chamar também a atenção para o cinegrafista desse filme, que é o Shigeyoshi Mine, que fez vários filmes do Suzuki, assim, Tokyo Drifter fez, o Portal da Carne, fez aquele Take Aim at the Police Van e fez a fotografia de um filme que o Gabriel recomendou, que é aquele Coats My Passport. É muito bom. E fez a fotografia do Crazed Fruit. Uhum. E uma coisa que eu tinha notado que eu ia falar, e aí vocês já falaram quando a gente foi falar do Balada de Narayama, é que o assistente de direção desse filme é o próprio Shoei Imamura. Uhum. Quando você falou no Balada de Narayama, eu falei assim, e vou até pedir para segurar porque ele vai voltar aqui mais tarde, né? Ele é o assistente de direção desse filme, né? E ele depois vai fazer. Filmes são importantes no Battle, né? Aquele Pigs and Battleships, né? Que é o Todos os Porcos. Maravilhoso. O Man Vanishes. Sim. Eu gosto muito do Intentions of Murder. Eu queria ver, eu não consegui ver nem a Mulher Inseto, nem o outro, The Pornographers. São dois ótimos. O Mulher Inseto tem que rever. A primeira vez que eu vi eu não gostei muito, mas eu queria muito rever. E claro, assim, o Intentions of Murder. Porque assim, eu notei todos os filmes que o Desser indicou. Falei assim, vou assistir, mas eu não consegui assistir todos. Sim. Por motivos claros, né? Assim, porque tem uma cacetada de filme, né? Que ele indica. Eu tô nesse processo de assistir todos que ele cita no livro. Uhum. Uma coisa que eu gostei de ver nesse filme, que em que pese, assim, ela, claro, ela tem uma linguagem própria, mas tem uma determinada cena que ela homenageia o Azul lá quando ela faz o tatami shot, como eles chamam, né? O plano do tatami, né? Que era uma marca registrada do Azul, que é justamente filmar as pessoas assim mais abaixo, como se eles estivessem, né, sentados num tatame. Eu lembro que eu vi em 2006, meu pai fez uma mostra sobre o Ozu no Sesc, e aí ele chamou o Hernani Hefner para dar uma aula sobre o Ozu, e aí o Hernani falou do tatami shot, né, de como a imagem, o plano é mais abaixo, é mais inferior ao do que a gente está acostumado, né? Que ele usava um tripé diferente, eu acho, se não me engano. Né? E eu lembro. Ele mandou fazer um tripé pra isso. Tem até uns mais recentes também, mas é bem baixo. Ele mandou fazer um especial pra isso. Fala no Tokyo Ga.
sobre isso. Uhum. E eu lembro que naquele filme, um filme que eu gosto muito, do Satoshi Kon, aquele Millennium Actress, tem uma cena que é assim também, né? Que é assim, o pessoal à altura de como se eles estivessem sentados no tatame, eu acho. E Sim. aí eu vi isso e falei assim, achei sensacional. Uma outra cena que eu gostei também desse filme é o pessoal fazer código, que a irmã do meio conversa com o pretendente dela por meio de código, né? Então, um era 3, 6, 5, 5, alguma coisa assim, e aí a resposta era 6, 6, 6, e ela, a mais nova, fica tentando adivinhar o que significa tais números, né? Aí eles vão descobrir que isso é poema, né? Aí é o número de um determinado poema, e aí a gente vai ver a importância do poema lá no próximo filme, né? Mas nesse daí o poema também é muito importante, né? Sim. E eu li alguns textos para me preparar, e um deles foi Tribuna do Cinema. Tem um texto ótimo sobre os filmes da Tanaka e, em especial, O A Lua Acendeu. O autor, Miguel Allen, vai falar uma coisa que eu gostei demais, que é assim: existe como um permanente desejo que trabalha cada personagem do filme, um vazio deixado pelo objeto ausente, a evocação ou idealização de algo fora da cena. Como fora do quadro ficará a lua no sublime passeio noturno ao centro exato do filme. Amor, emprego, cidade e mudança. A trama familiar, entre aspas, aborda evidentes temas queridos ao Ozu, e é, de fato, surpreendente como Tanaka, ainda que mostrando a sua natural influência, envereda por um caminho consideravelmente mais pessoal e, curiosamente, próximo do seu estilo quanto atriz, ainda que essa seja uma comparação algo arriscada. Ao trabalhar uma história fortemente melancólica, com uma graça ligeira e frequentemente boa disposição, Lua Acende revela-se pouco a pouco enquanto surpreendente e surpreendentemente humorada comédia romântica. E com a lua cheia ao alto, o crepúsculo de Nara, do título, desvendará luzes bem diferentes das sombras tristes do crepúsculo de Tóquio, de 1957, do Ozu. E eu adorei esse texto, vou colocar nas notas do programa, né? E é verdade, né? Então, assim como o desejo, né? As coisas estão sempre fora de cena, inclusive a lua, né? A gente tá falando da lua acende, mas a gente acaba não vendo a lua quando o casal tá passeando lá. Mas ela ainda é muito importante, né? Ela não deixa de ser central pra cena. Faz sentido, não tinha pensado nisso. O que a gente vê é justamente o reflexo da lua no próprio rio, né? No rio que tem lá perto. E nos personagens mesmo. Ele vai continuar falando isso. Ele fala assim, ó: os dois amantes observam o enigmático astro branco cuja luz vemos refletida nos seus rostos hesitantes. Um encontro por engodo inocente será talvez o começo de um amor sob o feitiço da lua de Nara. E num filme sobre prosseguir, ou sobre as dificuldades que encontramos ou que nos impomos para fazer, mesmo o preguiçoso Shoji acabará por compreender que a vida existe bem para além do perímetro limitado das nossas simples atividades. A lua enquanto sonho ausente na Terra, mas é tão necessário à vida. Nossa, muito massa, muito massa. Geralmente dessa relação da lua, né? Falam que a lua ela é meio que a lua ela controla o mar, né? As marés. Então acho que talvez tenha um pouco dessa relação, dessa turbulência na relação dos dois, afastamento, depois aproximação. Bem legal o texto. E eu acho que o título até dessa questão da lua pode até estar se referindo um pouco à personagem, né? Que faz os dois se juntarem, pensando um pouco. Sim, porque ela, assim como a lua, ela acaba sendo a alcoviteira, né? Para que os dois se juntem. Exatamente. Sim. Tem mais alguma coisa? Não. Acho que desse aqui tá ótimo. Então vamos para o próximo filme. Agnes, qual foi o filme que você escolheu para mim? Para Sempre Mulher, também de 1955.
O filme foi escrito por Sumi Tanaka, estrelam o filme Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama e Shunkichi Orimoto. Baseado na vida da poeta Fumiko Nakaju, o filme explora temas como mortalidade, sexualidade e feminismo no Japão pós-guerra, ao narrar a infidelidade de seu marido, seu amor por outro poeta e sua luta contra o câncer de mama. A sinopse vem do site da Cinemateca Brasileira. É uma diferença de tom, né? Porque o outro é todo alegre, esse daí é super pesado, assim. E eu gosto de como ela consegue transmitir todos esses sentimentos, né? Que, assim, começa o filme ela sofrendo, levando um baque porque o marido, que a gente já não tem a menor consideração pelo marido, porque o marido briga e grita e não sei o que, aí você fica assim, fica bebendo, fica pedindo para ela trazer remédio, e aí você fala assim, pronto, para piorar, só vai piorar se ele tiver uma amante, aí, pá, de repente, eu não sei, eu achei estranho que ela meio que escrevia os poemas dela, que não é, muita gente falou, não, isso daí é haikai, mas não é, né, é tanka, é o nome do gênero que ela escreve. E aí ela falava sobre o sofrimento dela como mulher, né, por meio desses poemas. E aí eu ficava assim, nossa, ela vai ficar contando a vida pessoal dela para as pessoas. Aí de repente ela recebe um baque, que o marido abandona ela. E aí depois ela teve que dividir, ela ficou com a filha, o marido ficou com o filho, e aí as coisas vão piorando, até que ela vai e descobre que tá com câncer, e aí passa por uma operação super invasiva, que é a mastectomia, e vai sofrendo, né? Sofre bastante, né, nesse filme. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu vi, além da retrospectiva da Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do MAN também fez uma retrospectiva sobre os filmes da Tanaka. Tem um texto ótimo. Eu li o texto do outro, mas eu gostei mais do Tribuna do Cinema. Mas esse daqui do Forever a Woman, ou Eternal Breasts, é um outro nome para esse filme, né? Tem um texto ótimo da Anita Gonçalves. A Anita Gonçalves teve um texto brilhante também sobre esse filme. E ela vai comparar a trajetória da própria Tanaka com a da Fumiko, que é uma personagem real, foi uma poeta japonesa que faleceu aos 34 anos, né? Exatamente por complicações do câncer de mama, né? E aí ela vai falar que Tanaka, no âmbito da sua vida pessoal, perdeu o pai quando era criança e teve que se dedicar-se ao longo de sua vida aos cuidados com seus irmãos doentes. De certo modo, esse pode ser um paralelo notável entre sua vida pessoal e aquilo que pode lhe ter suscitado atração pelo livro de Wakatsuki, levando ao desejo de adaptá-lo para o cinema, o que ocorreu, sobretudo, por iniciativa própria. Além disso, no pós-guerra, Kinuyo passava por um momento tanto crítico em relação à sua carreira como atriz, algo que pode ser associado ao seu próprio envelhecimento. Podemos relacionar ainda, com ressalvas, a condição de Kinuyo à condição de Fumiko. Os seios e a juventude estão associados à maternidade, a uma noção específica de feminilidade e um ideal estético feminino, muito perpassado pelo olhar masculino, proeminente no meio cinematográfico da época. Paralelamente às questões de gênero, Kinuyo parece compreender as semelhanças entre a luta de Fumiko, uma combinação entre persistência e resignação diante da morte, e a própria tarefa de modelar o tempo perante a duração e o fim inerentemente cinematográficos. Vou colocar o link para esse texto também lá nas notas, porque tem muito mais coisa super interessante. Mas antes eu gostaria de ver com o Gabriel o que ele achou do filme. Então, esse filme foi um filme até, como você falou, né? O primeiro filme ele começa um filme mais leve. Esse filme aqui é cada vez vai jogando cada vez mais para baixo, né? Mas tem essa relação, a própria relação da personagem, como ela começa, né? Ela já começa o tempo todo, desde o primeiro momento daquela relação com o marido. Em nenhum momento o filme vai te fazer gostar
daquele personagem do marido dela, até quando você pensa que não dá pra piorar, piora, e isso só vai sendo uma sucessão. Só que aí dentro desses momentos, né, a personagem, ela vai tentar achar alguns momentos de felicidade, seja baseada ali na poesia, né, nessa poesia como uma forma de escape para esses momentos tristes dos próprios filhos, né, ver o filho dela em algum momento, tipo, é que ela nem podia, mas ela teve ali uma ajudinha, até uma cena muito boa, que alguém ajuda ela a ver o filho, é muito bonita, a cena que ela vê o filho na escola, depois acaba escrevendo um poema sobre isso. É um filme muito, ao mesmo tempo que é triste, é um filme muito bonito. Agnes, e desse aí você já tinha visto, né? Esse sim. E o que você tinha achado na época e se mudou agora nessa revisita? Eu tinha gostado, assim, também acho que faz uns 3 anos que eu vi, alguma coisa assim, não faz pouco tempo, não. Eu tinha gostado, mas não tinha. Eu tinha achado ele muito bonito, achei. Mas acho que ele não tinha batido tanto, assim. Acho que essa segunda vez. Acho que eu também vi um pouco mais de atenção. Acho que o filme precisa de muita atenção. E acho que até com uma certa maturidade, mesmo pessoal. Esse filme me tocou demais agora, dessa vez, revendo. Nossa, eu saí destruída também do filme, assim. Eu tava muito sentindo com aquela mulher tudo isso, só querendo dar um abraço, né? Dizer que vai ficar tudo bem, mesmo sabendo que vai ficar tudo bem. Eu queria mentir pra ela, assim. Acho que ela queria. E acho que era meio que isso que ela queria, alguém que mentisse pra ela. Então eu tava fiquei muito tocada com o filme, assim, com essa. E como o filme ele vai mudando, ele vai evoluindo, na real, não é mudando. Eu acho que o filme ele é muito monotonal, né, de um jeito muito positivo, mas ele vai evoluindo essa história vai avançando de um jeito muito devagar, é um slow burn muito grande, assim, mas que dá uma beleza muito, muito grande, assim, para essa melancolia, para essa dor dela e para essa possibilidade mesmo na dor, no desespero, encontrar paz, o mínimo de paz e encontrar o amor, assim, nesse espaço de desespero, né? E eu acho isso muito bonito como o filme faz isso visualmente, assim, todas essas cenas daquele hospital, assim, são opressivas pra caramba, e tem aquela cena que o jornalista, né, o jornalista porque ela vai se apaixonar, chega no hospital e começa a citar os poemas dela e de fato o sentimento que ele passa com o poema é o sentimento daquele corredor escuro e sujo, assim. Eu achei o filme, de fato, parecia uma série de declamações de poesia, só que de maneira visual, né? Eu achei aquilo muito, muito bonito. Eu acho que é uma personagem que acaba vivendo, de certa forma, a poesia dela e ela são basicamente a mesma coisa, né? E a poesia visual do filme também acaba virando uma só com essa personagem e com os textos que ela escreve, né? Eu gosto muito daquele poema, nossa, que acaba, assim, o filme e acaba com quem tá assistindo, que é um grande spoiler agora do filme, né? Ela morre, né? Pra acabar toda a desgraça, ela morre, e o filme acaba com um poema dela que é: para os meus filhos, aceitem a minha morte, porque é a única coisa que eu os deixo. Cara, isso destrói qualquer pessoa. É uma beleza, assim, né? Uma beleza de já tradução, né? Que é essa coisa muito difícil de traduzir poema. Poesia é muito difícil de traduzir, mas a tradução já é muito forte, né? E eu acho que isso é o resumo do filme, né? Acho que esse poema ele consegue resumir o filme. Encontrar essa beleza numa dor profunda. Eu acho que vai muito do que você falou sobre a questão da maturidade dessa segunda vez que você está assistindo, né? Sim, porque sim. ela escreve no poema para vocês lerem quando vocês estiverem mais velhos. Então isso passou um tempo e você sentiu mais agora, quando você estava um pouco mais velho, né? Então o próprio filme ele consegue conversar com quem está assistindo. Acho que até melhor numa segunda vez que está assistindo. Não foi seu caso. Pra mim foi isso. Foi essa reassistir. Acho que toda essa força, essa carga do filme me pegou de fato agora, assim. E acho que faz sentido essa ligação que tu fez com o próprio filme da minha maturidade com a maturidade das crianças. Acho que é o que me bateu agora. Pode acontecer comigo quando eu for rever o filme daqui a um tempo. Pode acontecer até com quem tá ouvindo agora, vou assistir o filme agora pela primeira vez e rever. É bem legal. Ela consegue trazer essa.
ser um filme pessoal até com quem tá assistindo. Não, tem uma frase. Acho que a maior coisa que eu aprendi na faculdade, né, é que mais importante do que assistir filmes é rever filmes. É uma frase de um professor meu que eu acho que é a coisa mais... Não tô querendo diminuir, eu aprendi muito mesmo na faculdade, mas acho que essa é a grande lição que eu tirei da minha graduação, é essa, que é muito mais importante assistir filmes do que assistir filmes. Eu já ouvi me falar nisso também. Não foi um professor, mas já me falaram isso. Que às vezes uma experiência, às vezes um filme que você não gostou na primeira vez, já aconteceu comigo esse ano, eu revi e acabei gostando mais, né? Porque você muda, né? Você é uma outra pessoa totalmente diferente no segundo momento. Outra coisa, né? Você até citou essa sequência toda do hospital. E pra mim, aquela sequência que tá de noite, ela vai acompanhando a necrotério, pra mim aquilo ali é terror puro. Aquilo ali é assustador. Aquilo ali é assustador. Aquilo destrói. Assustador, me lembrou muito. É um filme que foi feito 10 anos depois, mas dá até pra você pensar um pouco nos paralelos, que é As Duas Faces da Felicidade, da Agnes Varda. Que acho que também tem esse negócio de se aproximar um pouco do terror e também tratar de questões femininas, né? Os dois têm personagens femininas que morrem, os dois têm homens que trocam essa mulher por outra mulher, tem a mesma relação com os filhos. E são dois filmes também feitos por mulheres que trabalham em questões feministas, obviamente de épocas totalmente diferentes, mas que ainda assim conseguem se aproximar de alguma forma. Sim. Eu não vi esse da Varda, na real, umas falhas minhas, mas eu acho que faz sentido, porque a Varda, de fato, ela trabalha um pouco com esse... como ela, assim, com essa dureza de ser mulher dentro dessa sociedade extremamente fodida machista. Recomendo muito. Vou ver, não, tá na lista há muito tempo, vou puxar pra cima agora com a tua indicação. Vale a pena. Foi um dos filmes favoritos assistidos pela primeira vez de alguém do episódio que saiu hoje. Foi sim. E assim, foi um filme que foi 2 vezes recomendado nas indicações, né? O Wilmerson indicou e o Jonathan indicou. Eu até indiquei um da Varda, mas é outra, uma canta outra não. Sim, que foi indicado também, que o Ricardo Bretas indicou esse filme. Maravilhoso. Como favorito dele. É que na minha lista do top 10 eu acabei só citando o filme de 2024, né? Porque senão eu provavelmente teria colocado esse também, porque eu vi pela primeira vez esse ano. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que esse filme também fala dessa época de transição, né? Da transição de um Japão mais clássico, de um Japão mais tradicional para um Japão moderno, com todas as aspas, né? Que tem uma hora que o irmão da Fumiko vai casar, e aí ele quer casar de fraque, e ela de vestido de noiva mais ocidental, e aí a família acha que não, e aí me surpreende que ele bate o pé falando que vai casar de fraque, mas aí na hora corta pro casamento e ele tá lá com a roupa tradicional, né? Sim. Ele não tinha batido o pé dizendo que ia casar de fraque. Mas eu acho que é exatamente essa mediação, assim, tipo, ter essa juventude querendo trazer, mas ainda assim a tradição ainda ela é muito forte, assim, não é agora exatamente que a gente vai destruir todo o que tinha no passado, né? E ela tá de kimono, né? Sim. Kimono com manga longa. Sim, não, a esposa tá completamente vestida como uma esposa tradicional japonesa, assim, mais tradicional impossível. Falando em esposa, mas não a esposa do irmão, né? A esposa do poeta que se relaciona com a Fumiko, o ator que é poeta que se relaciona, por quem a Fumiko é apaixonada, a esposa dele é interpretada pela Yoko Sugi, que é quem faz a irmã do meio no Sim. A Lua Acendeu, né? Eu não vi muita coisa dela, só vi esses dois e o Drunken Angel do Kurosawa, que ela faz um personagem que não é acreditado, né? Eu acho que eu também. Ela fez 42 filmes. Quem não assiste? Não, eu vi umas outras coisas também, mas acho que nada que ela é tão também protagonista assim quanto é nos filmes da Tanaka. Nesses 2 filmes da Tanaka. Só vi esses 2 com ela.
Drunken Age eu ainda não assisti. Vocês estão satisfeitos? Uhum. Tem mais alguma coisa que eu deveria ter perguntado? Acho que não. Eu acho que não. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Agnes, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Na real, já faz um tempinho que eu vi, né? Que eu tô em viagem pra casa dos meus pais pra passar o fim do ano, então fiquei um tempinho sem ver filme. Vou falar um que não foi tão recentemente, foi faz quase um mês, mas eu revi o Vai e Veja, né? O filme do Ellen Klimov, que eu vi pro Bolchecine, porque a gente fez, como eu falei no começo do episódio, um episódio sobre o cinema de Belarus, e obviamente é o filme mais famoso de Belarus, feito no período soviético de Belarus, mas eu revi o filme e daí ele tá no Belas Artes à la carte, né? E, nossa, acho que quem já viu, reveja, quem não viu, veja, porque, né, vai e veja. É a piada mais óbvia que tem, mas é o único momento que a gente ri falando sobre esse filme, é quando a gente faz essa piada idiota, porque no resto do filme ele é muito mais destruidor do que Para Ser Mulher, que Para Ser Mulher já é um filme destruidor, assim. Ele, para quem não conhece, ele é um filme sobre a perda completa da humanidade durante a invasão nazista em Belarus, né? Então, é uma depressão total, mas é assim, um dos melhores filmes já feitos na história. Precisa de estômago, precisa de calma, mas, né, quem já viu sabe que vai rever em algum momento e que vai ficar tão impactado como foi da primeira vez. Que foi o meu caso, acho que foi a terceira ou quarta vez que eu vi o filme e nunca diminuiu a dor de ver ele. Tá no meu ponto cego. É, o meu também. Ele chegou a passar no Belas Artes, no cinema mesmo, esse ano. Mas eu não consegui ir, mas ele chegou a passar no cinema. Não, veja o filme, gente. É claro, precisa parar um momento específico pra ver, porque não. Ele é um filme difícil, mas é perfeito, é um filme perfeito, assim. Vou assistir. E você, Gabriel, viu alguma coisa que você gostaria de recomendar em alguma plataforma de streaming? Vou recomendar um filme que tá numa plataforma de streaming, mas tem por outros métodos se alguém procurar direito. Que é um filme chamado Abaixo o Amor, do Peyton Reed, que é um filme com Ian McGregor e a Renée Zellweger. Que é um filme que é praticamente uma... não sei se eu já dei de recomendação em algum episódio, espero que não. Mas é um filme que ele vai praticamente fazer um remake do filme Confidências à Meia-Noite, que é com o Rock Hudson e com a Doris Day. Só que ele tem um plots a mais, ele tem uma criatividade na hora de desenvolver essa comédia romântica, né? É bem legal, eu acho que é desse diretor, é um dos filmes mais legais dele, ele fez alguns filmes pra Marvel mais recentemente, mas em questão de criatividade é que ele alcança seu auge, é muito legal. Até quando eu fui falar sobre esse filme, eu falei que ele era basicamente uma mistura de Pillow Talk, né, com Vértigo. Vai fazer sentido quando assistir, é bem legal, eu recomendo muito. Você tem algum meio de contato, Gabriel? Se quiser me contatar, pode ser mandando mensagem no Twitter, no Instagram, eu também costumo responder. Tudo você consegue achar no meu Drive Plano de Sequência, tem todos os contatos lá. Aí pode me mandar uma mensagem que eu vou te responder. E você, Agnes? Como sempre, o rolê é ir no Instagram do Bolchecine. Lá a gente tá sempre respondendo, a gente tá sempre conversando, né? A partir de lá vocês conseguem achar meu Instagram pessoal, que é meio uma bagunça completa. Mas enfim, né? Vai lá, @Bolchecine, que a gente também tá querendo crescer lá. A gente chegou agora esses dias a 4 mil seguidores, então tamo no modo foguete não dá ré. É isso aí. Eu agradeço muito a participação da Agnes e do Gabriel, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Agora, de Porto Alegre, eu sou a Agnes. Eu sou o Gabriel, eu tô falando direto de Tóquio. E este foi o podcast Ponto Cego.